Tudo bem com vocês, senhores? Mais uma videoaula aqui, senhores. Agora um assunto bastante interessante. Velocidade linear máxima para não derrapar na curva. Não derrape na curva, senhores. O que a gente precisa saber para não derrapar na curva? Então vamos lá. Qual é a situação? Nós temos aqui o nosso motoqueiro, o nosso piloto, fazendo a curva. E vamos começar desenhando as forças que estão atuando nesse corpo, tá? Então aqui, senhores, ó, eu teria uma força peso, ok? Força peso para baixo, tá? Ó, força sempre tem modo, direção e sentido, tá? Então aqui a minha força peso, que é um vetor, né? Ela tem direção, tá? A direção dela é vertical, tá? Para baixo, né? Ou poderia simplesmente falar que ela era radial para o centro, isso em relação à Terra, ela aponta para o centro da Terra, ok. Também teríamos uma força o que? Normal, uma força normal. O que é a força normal? Né? É a força que o piso faz no piloto aqui, né? Então aqui nós teríamos nossa força normal. Nesse caso aqui, senhores, nossa força normal seria igual a quem? Seria igual ao peso. Por quê? Porque no eixo Y, vamos escrever aqui, ó, no eixo Y, tá? A força resultante no eixo Y, vamos colocar aqui, né? A força resultante no eixo Y seria o que? Nula. Seria um vetor nulo, certo? O que significa que a força, o módulo do peso, seria igual ao módulo da força normal. Lembrando que a força peso é massa vezes o que? A aceleração da gravidade. Então, o módulo da força normal seria o valor da massa vezes a aceleração gravitacional. Isso no eixo Y, tá? Deixa eu organizar o quadro para você. Quadro organizado. Mas o que acontece? Quando a gente faz uma curva, a nossa tendência é de escorregar. Nós temos uma tendência de escorregar, sair derrapando, senhores. Para que isso não aconteça, né, que a gente saia aqui para a direita, né, que a gente tende pela primeira lei de Newton, continuar em movimento retilíneo uniforme, né? E de escorregar aqui. Para que isso não aconteça, deverá ter uma força, então, apontando para o centro. Uma força apontando para o centro. Estamos aqui, senhores, ó, essa força apontando para o centro. Essa força apontando para o centro é uma força de atrito, tá, senhores? Ah, é uma força centrípeta? Tá, ela está apontando para o centro, mas ela é a força de atrito. Atrito com quem? Do pneu com o piso. Então, aqui o que nós sabemos? Então, que no eixo X nós só temos quem? A força de atrito. Então, nossa força de atrito, certo? Seria quem? Quem é a força de atrito? É a normal vezes o coeficiente de atrito. Eu tenho dois coeficientes, o atrito estático e o dinâmico. Como não é para derrapar, não escorregar, vai ser o atrito estático, senhores. Beleza? Estamos aí. Quem é a força de atrito? A força de atrito é massa vezes quem? A aceleração. No caso, uma aceleração especial, porque ela aponta para o centro. Aceleração centrípeta. Ah, beleza. Quem que é a minha normal? A minha normal seria quem? A massa vezes a aceleração gravitacional vezes o coeficiente de atrito que? Estático. Veja bem, o que nós podemos falar aqui? Nós podemos falar que essa massa com essa massa eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Tá multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Massa dividido por massa dá 1. 1 vezes qualquer número, né? 1 é elemento neutro, então daria qualquer número. Então ele não precisa registrar 1. Agora, outra observação interessante que a gente pode colocar aqui, tá, senhores? Uma observação interessante é que
A nossa aceleração centrípeta seria a velocidade linear ao quadrado dividido por quem? Dividido pelo raio, senhores. Está aqui. Então, eu poderia reescrever isso aqui como sendo velocidade linear ao quadrado dividido por quem? Pelo raio, que seria igual a quem? Aceleração gravitacional vezes coeficiente de atrito estático. Esse raio está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu poderia falar que V ao quadrado seria igual a quem? Seria igual o raio vezes a aceleração gravitacional vezes o coeficiente de atrito estático. Ok, senhores? Bom, então eu posso agora fazer uma coisinha aqui. Eu posso tirar quem? Raiz quadrada de um lado, raiz quadrada de outro. Que eu teria, então, o meu resultado aqui, senhores, ó. O meu resultado aqui, juntando aqui, seria quem? A velocidade seria igual a raiz quadrada. Então, vamos fazer uma raiz bonitinha. Eu tenho trauma com raiz, porque eu lembro direitinho, quando eu cheguei no primeiro colegial, eu esqueci de pôr esse tracinho aqui. A professora tirou metade da minha nota da prova, porque eu não marquei onde acabava a raiz. Outros tempos, né? Mas tudo bem. Então, aqui seria quem? Seria o raio, a aceleração gravitacional, vezes o coeficiente de atrito estático. Beleza. Agora vamos à interpretação física da coisa. O que acontece? A aceleração gravitacional, né, vai depender de quem está criando esse campo gravitacional, que é a Terra. Então, ela vai ter um valor constante. Ela não vai alterar em nenhum trecho da curva. Será o mesmo valor a aceleração gravitacional. O coeficiente de atrito, né, pensando que o piso não vai mudar, o tipo de pneu não vai mudar, o coeficiente de atrito, ele é também o quê? Constante. Quem é que muda? Quem é que pode mudar? O raio, senhores. O raio pode mudar. Como assim pode mudar? Pode vir um motoqueiro fazer essa curva mais fechadinha, certo? E pode vir esse motoqueiro e fazer a curva o quê? Mais aberta. Quem faz mais fechadinho, raio menor. Quem faz mais aberto, raio maior. E o que isso muda? Quanto maior o raio, maior vai ser essa raiz quadrada, maior vai ser quem? A velocidade. Então, eu posso vir cá e escrever que se o raio aumentar, o que acontece com a velocidade? Aumenta. Então, se eu quero fazer uma curva com a velocidade máxima, né? Qual seria essa velocidade máxima? Ela vai depender o quê? Do raio. Quanto maior o raio, maior o quê? A velocidade. Mas ela depende também do coeficiente de atrito. Quanto maior esse coeficiente de atrito, maior esse resultado, certo? E maior o resultado também de quem? Da velocidade. Por isso que é importante fazer manutenção em quem? Nos pneus. Porque um pneu careca, o coeficiente de atrito estático vai ser menor. Sendo menor, a velocidade que você pode fazer uma curva é menor, certo? Agora, isso aqui é a velocidade máxima sem derrapar. Se eu entrar com uma velocidade maior do que isso, o carro vai derrapar, ok? Pois bem, aqui eu vou colocar uma imagem para você, ó. Vou até copiar isso daqui, tá? Isso a gente já analisou, então quer dizer que quanto maior um raio da curva, maior pode ser a velocidade sem derrapar. Eu até vou copiar isso daqui. Aí, ó, não, Ctrl C. Aí, ó, eu vou pôr aqui dentro. Ó, vai ficar show de bola esse quadro, hein? Que é isso? Só por causa disso aqui eu já merecia um joinha. Eu merecia que você fosse lá no comentário e colocasse aí para mim, ó, de qual cidade que você está estudando. Isso, qual escola? Coloca aí, escreve aí no comentário, ajuda demais. Escreve aí velocidade máxima numa curva para não derrapar. Ficaria top. O que acontece? Veja bem. Quando um carro de Fórmula 1, ele quer ganhar corrida. Para ele ganhar corrida, ele tem que andar na velocidade máxima, meu amigo. Mas se ele imprimir uma velocidade maior do que ele é permitido na curva, o que ele vai fazer? Ele vai sair em linha reta ou ele vai derrapar e bater na lateral da pista. Então, olha como que eles fazem. Olha como que é a física. Eu sei que para essa velocidade
né, máxima, quanto maior o raio, maior a minha velocidade máxima. Olha o que ele faz. Ele vem pelo lado de fora da curva, que a gente chama lado de dentro da curva. Tá? Ele vem pelo lado de fora, aí o que ele faz? Ele vem aqui, ó, entra e sai aqui, ó, na outra extremidade. Com isso, olha o tamanho do arco que ele conseguiu. Ah, então o raio dele aqui, eu vou colocar aqui para você, ó. Faz de conta que aqui é o centro, tal. Não dá para determinar direitinho o centro de curvatura, ok? Faz de conta que aqui, ó, seria o centro. Mas se ele fizesse uma curva muito fechadinha, né? Fizesse a curva aqui, ó, ele entrasse por dentro da curva, tá? Por dentro da curva e fizesse aqui, ele teria mais ou menos essa circunferência, né? Ficou meio torto isso aí, não ficou bom não, né? Ó, para os senhores, o melhor, hein? Tá aqui, ó. Mais ou menos, né? Se ele fizesse essa curva assim, ó, quer dizer então que o raio, ó, né? Se ele viesse aqui e tentasse fazer essa curva, esse raio seria menor. Conclusão, a velocidade que ele teria que andar seria menor, certo? Se ele viesse aqui e fizesse esse traçado aqui, ó. Ficou meio esquisito, né? Ó, ele vem por dentro da curva, vem por dentro, vem cá, faz essa curva e ia sair aqui, né, em linha reta aqui, né, para começar a fazer outra curva. Note bem que esse raio aqui, ó, seria o quê? Menor que o raio azul. Por isso que um piloto de Fórmula 1 que entra em velocidade máxima, ele precisa de um maior raio. Ele vem pelo lado de fora, entra na curva, certo? Ó, vem pelo lado de fora, entrou na curva. Ele sempre vai procurar o quê? O traçado aonde ele obtém o maior raio, certo? Para que ele possa imprimir a maior velocidade. Ó, se fosse somente essa curva aqui, ele ia vir cá pelo lado de fora, ó, e entrar junto da curva e sair lá do lado externo da curva, tá vendo? Ó, se ele vem, esquece essa parte aqui da outra da curva. Ele vem aqui, ó, entra bem junto da curva e sai, porque aqui ele teria né, aproximadamente aqui, ó, essa curva aqui. Entendeu isso? Isso é bacana a gente saber, hein, senhores? Bacana quando você for fazer autoescola, quando você estiver dirigindo uma estrada, o que você quer fazer? Você quer fazer uma curva em alta velocidade, você está vindo em linha reta, você abre e depois fecha. Logicamente que a gente tem que perceber no espelho retrovisor se não tem ninguém atrás para a gente poder fazer esse movimento, né? Senão a gente vai ter que fazer pelo lado externo. Se eu for ter que fazer pelo lado externo, aí minha curva é menor, né? Ó, minha curva seria menor. Ó, vou copiar aqui para você enxergar que minha curva, ó, trazer para cá. Ó, minha curva ia ser menor. Viu o raio? Ia ser bem menor a minha curva, hein? E aí, quer dizer, minha velocidade ia ser menor. Tá? Então, às vezes eu estou andando aqui na estrada, tem um carro aqui do meu lado, não tem jeito de eu jogar para dentro da curva, eu vou ter que fazer por fora. Se eu fizer por fora, minha velocidade vai ter que ser menor para não derrapar. Agora, se eu posso fazer isso, eu posso alcançar a velocidade máxima nessa curva. Então, eu tenho que pensar no traço de obter o maior raio. Muito bacana isso, né, senhores? Descobrimos, então, para ter uma velocidade numa curva, num plano horizontal, o que acontece? Eu tenho que ter atrito. Se eu não tiver atrito, eu não faço essa curva. Agora, teria uma possibilidade de fazer uma curva sem atrito? Sem atrito, ou melhor dizendo, sem depender do atrito? Teria. Vamos ver? Tá aqui, senhores. Ó, que coisa linda. Ó, eu fiz um carrinho aqui. Ó, meu carrinho aqui, o tanque ficou top, hein? Merecia um joinha aí. Merecia você se inscrever nesse canal de física para você acompanhar e aprofundar nos seus estudos. Então, ó, velocidade linear máxima para não derrapar na curva, tá? Mas essa curva aqui está num plano inclinado, ó. Essa curva está no plano inclinado. Se você já viajou de carro e observou, você vai ver que há determinadas curvas, né, principalmente quando a gente vem de uma reta e tem uma curva, ele lá de dentro com uma elevação menor, então ele faz uma inclinação. Por que isso? Para que não dependa do atrito. Ó, vamos ver por que não vai depender do atrito? Vamos aqui, vamos desenhar. Quais forças a gente tem? Ok? Quais forças a gente vai ter? Então aqui, ó, vou pegar desse ponto aqui para a gente
desenhar. Eu vou ter aqui a força peso, tá ok? Ó, a força peso. Nossa, força peso, Mag. Sim, força peso vertical para baixo. Estamos aqui com a nossa força peso. Vou ter a minha força normal. Só que o nome já fala, força normal, quer dizer que ela é o quê? Ela forma um ângulo de 90 graus com um plano. Aqui minha força normal, ela não estaria assim, porque ela vai formar um ângulo de 90 graus com quem? Com a superfície, né? Vai formar uma força de 90 graus com essa superfície aqui. Beleza. Temos aqui quem? A nossa força normal. Olha que maravilha. Vou desenhar aqui para vocês, senhores, isso aqui, ó. Vou desenhar em azul. O eixo X, ó. Aqui nós teremos um eixo X. Olha que bacana. Um eixo X, ok? Aqui seria o nosso eixo Y, tá? Eixo Y, só para poder facilitar e nos orientar. O que acontece com essa força normal? Ela não pertence nem ao X e nem quem? Ao Y. Ela pertence aos dois ao mesmo tempo. Parte dela está no Y e parte dela está onde? No X. Então aqui, senhores, o que eu teria, tá? Ó, parte dela estaria aonde? No Y, certo? Que eu vou chamar de força normal Y, tá? E a outra parte dela, senhores, estaria aqui, ó, pertencente ao eixo X, né, ó, estaria aqui pertencente ao eixo X. Ó, se você quiser ligar aqui, ok. Então seria quem? A normal, tá? Força normal no eixo X. Quem é que vai fazer esse carro fazer a curva? Não é a força-peso, não é o PY, a normal aqui a gente quebrou em duas, né? Não é o PY. Quem vai fazer esse carro fazer a curva é essa força aqui que está mudando o vetor velocidade em relação ao tempo, né? Está mudando o vetor velocidade em relação aqui ao tempo, que é a força o quê? Normal, X, certo? Posso falar que no eixo Y, a força peso seria igual a quem? A normal de Y, certo? A força peso seria igual a quem? A normal de Y. Porque essas duas aqui iam o quê? Se anular. O objeto nem sobe e nem desce no eixo Y. Então a força resultante para ser igual, eu coloquei aqui módulo, né? Vetor. Escrevi errado, hein? Eu teria que colocar um sinal de menos aqui, né? Porque seria vetores opostos. Ou eu posso falar que o módulo, né, senhores? Só o módulo, tá bom. O módulo de peso é igual ao módulo da força normal. Então, quem vai fazer esse carro fazer a curva seria quem? O NX. Então, aqui, senhores, no eixo X, minha força resultante seria quem? A massa vezes quem? A aceleração. No caso aqui, senhores, essa aceleração seria uma aceleração centrípeta. Quem seria a força resultante? O NX, que seria quem? A massa vezes quem? A aceleração centrípeta. Que eu posso fazer uma observação aqui. Um OBS aqui, né? Uma observação. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, né? Dividido por quem? Pelo raio. Opa, estamos aí, hein? A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado, dividido isso aqui por quem? Pelo raio. Agora, quem que é esse NX? Aqui nós vamos ter uma questão de geometria, certo, senhores? Uma questão de geometria. Vamos ver se você enxerga aqui, tá? Eu vou falar que esse ângulo aqui, vou até colocar de preto, né? Esse é o ângulo alfa.
esse ângulo aqui é o ângulo beta. Quer dizer que aqui, ó, esse é um ângulo de 90 graus, certo? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar quanto? 180. Então, alfa mais beta tem que dar 90, com mais 90 para dar 180. Se você imaginar que nós temos outro triângulo aqui, certo? Só que aqui formaria um ângulo de quanto? 90 graus, ó. Aqui formaria um ângulo de 90 graus, ó. Se aqui já é beta, quer dizer que esse ângulo aqui é quem? É alfa. Vamos desenhar? Eu acho que é mais fácil a gente desenhar, né? Ó, vou desenhar aqui, então, um triângulo aqui, que seria aquele triângulo ali, né, senhores? Ok? Aí eu vou ter aqui uma reta passando por aqui, certo? Esse ângulo aqui a gente chamaria de ângulo alfa. Esse é um ângulo beta, é isso? Ângulo beta. Se eu desenhar aqui, senhores, ó, igual está desenhado lá, ó, na vertical, ó, viu? Que é essa daqui, ó, na vertical. Esse ângulo aqui, como aqui é 90, né? Aqui também é 90, certo? Esse ângulo aqui seria o ângulo beta, senhores. E esse ângulo aqui seria o ângulo alfa. Mas aí eu tenho essa linha aqui, ó, que forma um ângulo de quanto? De 90 graus aqui, senhores, ó. Forma 90 graus. Então, se eu olhar aqui, se esse é alfa, esse aqui é quem? Esse aqui vai ser beta, porque forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Vou marcar, ó, da linha vermelha com essa linha preta aqui, ó. Forma um ângulo de 90 graus. E essa linha preta com essa linha azul forma 90 graus. Isso aqui já é beta, então esse de cá vai ter que ser quem? Esse de cá vai ter que ser alfa. Bom, senhores, então esse ângulo que está aqui, ó, vou desenhar em amarelo, hein? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo alfa, certo? Que é o mesmo ângulo aqui, ó. Que é o mesmo ângulo alfa. Opa, beleza. Magno, como que é a brincadeirinha? Quem está com o ângulo? Que é a normal y, é cosseno. Quem está sem o ângulo? A normal x. Então, ela é quem? Seno. Opa, beleza. Vamos reescrever isso aqui, senhores. Vou escrever isso aqui, então. Então, aqui, minha normal x vai ser quem? A normal vezes o seno de alfa, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado, sobre quem? Sobre o raio. Show de bola! Muito bom, Magno! Chegamos nessa expressão aí. Agora, eu preciso saber quem é a normal. Quem é a normal? Vou lá no eixo Y, tá? Quem é aqui no eixo Y? Vamos organizar o quadro. Vou trazer o X para cá e o Y para lá. No eixo Y, o peso é quem? A normal de Y. Então, eu posso falar o seguinte, quem é peso? Massa vezes aceleração gravitacional é igual a NY. Quem é NY? NY, senhores, seria quem? Ele está com ângulo, então seria normal vezes quem? O cosseno de alfa. Nossa, beleza. Então, eu posso falar o seguinte, que a normal, veja bem, ó. A normal seria a massa vezes a aceleração gravitacional dividido por quem? Pelo cosseno de quem? De alfa. Posso falar isso, Mário? Posso. Esse daqui estava multiplicando, passou para cá o quê? Dividindo, ó. Então, chegamos aqui. Sem a normal, posso substituir aqui? Posso substituir aqui, senhores. Então, mais uma vez, vamos organizar o quadro. Organizamos o quadro. Beleza. Tá ficando bonitinho, hein? Aí. O que mais que nós podemos fazer? Bom, quadro organizado. O que mais que nós podemos fazer? Juntar. Eu vou juntar no lugar do N aqui, né? Eu vou colocar massa vezes a gravidade dividido por cosseno. Então, aqui ficaria como? Ficaria assim. Massa vezes a aceleração gravitacional
dividido por quem? Pelo cosseno. Isso é quem? É a normal, né? Cosseno de alfa vezes o seno de alfa, que é igual a quem? A massa, velocidade ao quadrado, dividido por quem? Pelo raio. Ok, senhores. O que é seno sobre cosseno? Posso pôr essa observação aqui, né? Seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Se eu subir essa observação aqui, né? Dividido pelo cosseno de alfa seria igual a quem? Seria igual a tangente de alfa. Então aqui, ó, seno, cosseno, isso seria o quê? Tangente. Essa massa com essa massa, o que eu posso fazer o quê? Cortar. Então eu poderia fazer o seguinte, ó, seria tangente de alfa vezes a gravidade, que seria igual a quem? A velocidade ao quadrado, dividido por quem? Pelo raio. Esse que está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, eu posso falar o quê? Que velocidade ao quadrado seria igual a quem? Seria o raio vezes a gravidade, vezes quem? A tangente de alfa. Temos que tirar a raiz quadrada, né, de um lado e do outro. É uma equação de segundo grau, daria positivo e negativo, mas eu estou considerando só o módulo, então eu estou pegando só valores positivos, tá, gente? Não vou ficar pegando valores positivos e negativos. O professor de matemática, para ele, colocaria positivo e negativo, tá? Mas aqui é o módulo. Então, aqui vai ficar quem? O raio vezes a gravidade, vezes quem? A tangente de alfa. Nossa, que beleza! Vamos agora à interpretação física. Depende da massa? Não depende da massa. Se for um carrinho ou um caminhão carregado de areia, não vai depender. Vai depender de quem? A gravidade é constante, tangente é uma constante que depende da inclinação, vai ter o mesmo valor, constante, vai depender de quem? Do raio. Quer ter velocidade máxima, eu vou ter que buscar o maior raio, certo? Vou buscar o maior raio. Não tem atrito aqui, hein, senhores? Não dependo do atrito para não escorregar, certo? Só depende de quem? Da inclinação. Então, algumas curvas na estrada, eles vão fazer uma elevação para que você possa andar naquela velocidade máxima sem derrapar, ok? Então, isso aqui é muito bacana. Pessoal, espero que tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Coloca de qual cidade você está falando. Coloca aí velocidade máxima na curva nos comentários. Ajuda a localizar no YouTube. Fica com Deus. Fui.